o otimismo é um fator essencial para a gente trabalhar o sucesso e a felicidade. Perfeito. E o Martin Seligman, ele fez um estudo no laboratório, nem vou entrar em detalhes, mas ele conseguiu entender que a gente tem um circuito da esperança aqui no nosso córtex pré-frontal. O que isso significa? Que todos nós podemos aprender a ser otimistas. Como, né? Isso é interessante, ou seja, você está falando que otimismo é aprendível, sei lá. Aprendido, ele chama. Inclusive, o nome da teoria é otimismo aprendido. Então, a gente consegue. O que é o otimismo? O otimismo é você conseguir ter uma crença generalizada de que tudo vai dar certo no futuro. Você tem uma segurança de que aquilo vai dar certo, que você vai conquistar aquilo. E isso vai trazer inúmeros benefícios. Que nem você comentou aqui. Perfeito. O médico que conseguiu, né, ter melhores diagnósticos. Em todas as áreas isso foi comprovado. Então, quando a gente fala, como que a gente... Tá bom, como que a gente trabalha esse otimismo? Primeiro a gente tem que mudar nossa atitude mental. Perfeito. Né? Então a gente vai trazer várias dicas aqui de como a gente consegue trabalhar isso. E quando a gente fala do otimismo aprendido, a gente tem que começar a entender como que a gente pensa. Você veio pra cá pensando assim, nossa, eu vou ter que gravar um podcast, que saco, acho que pode dar errado, porque vai chover. Você tem um olhar pessimista. Perfeito. Ou você veio pra cá pensando assim, nossa, acho que vai ser incrível, acho que vai dar tudo certo. O trânsito de São Paulo tá uma droga, mas tudo bem, eu vou chegar lá e vai dar certo. Então, assim, isso depende muito de como você tem essa tendência. Perfeito. Acontece que o nosso cérebro, ele não é tão legalzinho assim. Não. Ele tem a tendência de ser mais pessimistas. Pela uma questão de sobrevivência. Perfeito. Instinto, né? Instinto. Tanto que as emoções, quando a gente fala das emoções, as principais emoções, 4 delas são de conotação negativa. Porque é uma questão de sobrevivência. Claro. Então a gente tem a tendência de ser mais pessimista. Acontece que tudo que você reforça, cresce. Verdade. Você foca, expande. Verdade. Então, se você foca cada vez mais em pensar que se chover você não vai conseguir chegar no lugar, ou que você, enfim, generalizar todas as situações pro lado negativo, você vai tender a ser mais pessimista. Perfeito. E com isso, você vai fazer seu trabalho de forma pior. Perfeito, né? perfeito. E não só o seu trabalho, mas a parte pessoal também, seus relacionamentos, né? Se você é aquela pessoa que chega em casa e essa mulher fez um jantar pra você, você vai olhar o jantar que ela fez pra você ou a louça que tá pra lavar? Você pode reclamar, que louça? Quantas louças você sujou? Mas, poxa, fui lá e fiz um jantar. Sim, né? Então, verdade. depende tudo do olhar que você tem. Perfeito. E isso é bem decupado nesse livro de várias formas aqui, mas eu tô falando do otimismo porque é algo que a gente pode treinar, um músculo como tudo. Porque, né? Com certeza, quando você falou que o otimismo é algo que você pode treinar, tem gente que ali, que tá acompanhando a gente, já pensou, mais ou menos, porque eu sei que tem gente por aí, ou eu mesmo, ou amigos meus, que eu sei que tem gente que não muda. Tem gente que nasceu assim e vai morrer assim. E a gente tem essa crença, né? Sim. De que, poxa, mas tem gente que... Tem gente que fala assim até que gente velha não aprende truque novo. Ou, né? Tem essa crença, né? Já essa visão já limitante das coisas, né? Então... Realmente, uma coisa importante que o livro aborda é que se a felicidade te beneficia de várias formas, mudar também é possível, como você acabou de comentar, ser otimista dá para treinar. E isso, com certeza, tem benefícios que a gente talvez nem imagine que tenha, ou prepare a gente para um estado melhor de experiência do dia a dia, como você comentou, formas como você encara as coisas, formas como você enxerga as coisas, que com certeza respingam nos seus relacionamentos profissionais e pessoais, né, com as pessoas que você tem, pela forma como você enxerga e encara as coisas, certo? Totalmente. E isso é uma das questões que o Sean aborda no livro, que é o conceito da neuroplasticidade. E eu queria que você comentasse um pouquinho mais pra gente, Júlia, o que é esse conceito da neuroplasticidade, como que isso se aplica a essa história das pessoas acharem que gente velha não aprende truque novo, né? Sim. A neuroplasticidade, ela foi uma revolução na ciência, tá? Porque a gente tinha
uma questão, uma crença mesmo, né? Inclusive, a ciência não conseguia provar que isso era só uma crença, de que você nascia de um jeito, com aquela habilidade. Então, se você era um baita cantor, você nascer com uma voz boa, você vai morrer com a voz boa, e que você não tem uma voz, você não vai conseguir. Exato. Ou se você tem uma facilidade para matemática, então você vai ser um matemático. Exato. E eu não consigo. Né? Então eu já não vou conseguir. Ou a pessoa que já nasceu atleta. Esse aí já nasceu atleta. Atleta, não, ele vai conseguir. E aí o que a ciência conseguiu, através da evolução da ciência, comprovar que, na verdade, o nosso cérebro ele não é fixo. Ele é adaptável, a gente consegue mudar. Olha só, isso assim, quando você achava que não podia fazer nada de novo, de repente você entende que você pode fazer qualquer coisa que você quiser. E que a genética não tá fadada, porque a gente pensa muito, mas é genético. Sim, sempre tem um percentual ali, né? Mas a gente não precisa focar nisso, porque a gente tem uma grande capacidade de mudança. Perfeito. Então, a neuroplasticidade, ela mostra que você pode, sim, seu cérebro, ele é plástico, ou significa, ele consegue criar novas trilhas neurais, então novos caminhos, né? Então você não precisa percorrer sempre o mesmo, você pode ir para os outros, só que você precisa praticar, para treinar, precisa ter tempo para isso. E existe um gráfico que eu acho muito interessante, que mostra que no começo da vida, a gente tem uma tendência, sim, a aprender com mais facilidade. Perfeito. Com menos esforço, tá? Perfeito. Então, realmente, a infância a gente tem aquela capacidade, aquela esponjinha, né, de aprendizado. Coisas boas, coisas não tão boas, porque a gente precisa economizar energia também. Então, você não vai todo dia aprender a escovar os dentes. Você já aprende uma vez... E aí, ao longo dos anos, você começa, depois de algumas vezes que você praticou na sua infância, você já pegou a prática. Incorpora. Você incorpora. Então, na infância, assim, a gente tem uma facilidade, porque a gente tem essa característica do cérebro de conseguir ter menos esforço e conseguir aprender mais rápido e absorver e mudar. Mas a gente pode, pro resto da vida, aprender qualquer nova habilidade. A diferença é que a gente vai ter que ter um pouco mais de esforço ao longo, né, dos anos. Então, quanto mais velho, mais esforço e o mais tempo. Então, se eu quiser aprender a tocar violão agora, eu vou conseguir. A diferença é que uma criança talvez aprenda em 6 meses. Com mais facilidade. E eu aprenda em 2 anos. Tudo depende, claro, de quanto tempo você treina. Sim. E aí existe uma questão da crença, né? Da mudança, de quanto você acredita que você consegue. Então, esse é um ponto super importante. Porque você pode ter o melhor professor de inglês do mundo. Mas se você vai pra aula de inglês falando, eu não sou boa com línguas... Então, exato. Você nem vai pra aula. Nem gaste seu tempo e seu dinheiro. Exato. Porque você não vai conseguir de verdade. Agora, se você vai e fala, nossa, agora eu vou conseguir. Porque agora esse professor vai ser a divisor de águas. Isso é fato. E aí você vai conseguir. Talvez o professor nem seja tão bom assim. Mas só de você acreditar, você consegue. Então, a neuroplasticidade, ela trouxe essa possibilidade da gente mudar e ser quem a gente quiser. Depende muito de quanto a gente vai praticar, o treino que a gente vai ter e o tempo que a gente precisa para isso ser cada vez mais absorvido pelo nosso cérebro. Perfeito. Outro dado importante aqui é que existe as podas neurais, né? É que eu acho interessante, talvez não seja tão importante assim. Mas a gente tem na nossa infância, dos 0 aos 3 anos, e depois até os nossos 20 e poucos anos, dos 18 até os 20 e poucos anos. E por que tem a poda? Porque a gente precisa tirar o que a gente não usa. Porque o cérebro, ele é fazer um órgão... uma limpeza? Exatamente. É um órgão muito caro. O que significa isso? A gente gasta muita energia. Tá. Enquanto você gasta 200 calorias durante 1 hora na academia, o cérebro gasta isso parado. Entendi. Então, se ele tiver que absorver tudo que ele pode, ele vai gastar muita energia e aí a sobrevivência está em risco. Então, o que ele faz nessas épocas da vida, principalmente? Ele tira o que você não está usando. Por isso que falam, criança, é sempre bom aprender línguas, esporte. É verdade. Porque se você não está praticando aquele músculozinho do idioma, aquele músculozinho do atividade física ou qualquer outro, você acaba podando. Não quer dizer que você não possa mais pra frente trabalhar. Pode. Claro que a facilidade vai ser outra. Então, não. Perfeito. A gente não nasce de um jeito e morre só se a gente quiser. Perfeito. Agora, se a gente quer mudar, se a gente quer trabalhar, a gente consegue. E isso revolucionou esse campo todo dos estudos
porque isso mostrou como a gente pode treinar qualquer tipo de habilidade, né? Com certeza. Fascinante isso. Tanto é verdade que o livro até traz 2 exemplos muito materiais disso, né? Primeiro que eles analisaram o hipocampo cerebral, que é a memória espacial dos taxistas de Londres, né? Para entender como que eles tinham, parece que um mapa inteiro, um GPS inteiro dentro do cérebro, né? Sendo que as ruas lá de Londres, assim como as ruas de São Paulo, são mega difíceis de você navegar se você não tiver bastante conhecimento de vias, né? Não é um quadradinho que você vira e tá tudo bonitinho. Um labirinto, né? É um labirinto, exatamente. Então eles, ao analisar o hipocampo cerebral dos taxistas de Londres, eles perceberam que o hipocampo deles era significativamente maior. E tem também um outro experimento que ele compartilha no livro, que é do cego, né, que perdeu a visão ainda na infância. Ele não nasceu cego, e depois quando eles escanearam o cérebro dele, ele lendo em braille, né, quando ele lia com o dedo que ele fazia a leitura em braille, aquilo ativava assim, uma região cerebral absurda, né, nele, e como que aquilo... Ou seja, o que ele quis dizer é: ninguém nasce taxista de Londres e ninguém nasce cego, né? Ou esse aí nasceu para ser cego, então esse aí, pô, para lembrar ele, né, a gente fica pensando essas coisas. E não, como a gente é adaptável e como a gente muda toda hora, né? E inclusive ele traz também o exemplo da vida real do Roger Bannister, né, um maratonista lá de 1960, que naquela época, segundo toda a ciência, você correr 1.600 metros abaixo de 4 minutos era impossível. Era humanamente impossível, né? Esqueceram de avisar o Roger Bannister, aí ele foi lá e correu em 3 minutos e 59 segundos. Ele quebrou acabou com essa crença da ciência de que era humanamente impossível. E o mais interessante não é nem isso. O mais interessante é que 15 dias depois, alguém foi lá e fez um tempo melhor que o Roger Bannister, né? 3,58. E acho que 3 meses depois, 15 pessoas já tinham feito abaixo de 4 minutos. Esses estudos são muito bacanas. Eles mostram... E o mais legal é isso, né? São áreas completamente diferentes, que a gente consegue ver que não é... não, mas é porque nesse aspecto, não. Na verdade, é o ser humano. Exatamente. Né?